Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, nós leremos do versículo 9 até o versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez pregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá e seu filho reinou em seu lugar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que por meio da ação do Teu Espírito Santo, aprendamos mais sobre ela e saiamos daqui mais parecidos com Cristo Jesus, para glorificarmos o Teu nome em todas as nossas ações, para que tenhamos um coração que seja Teu e que viva conforme a Tua vontade. É em nome de Jesus que te pedimos, pela Tua graça e misericórdia. Amém. Ao olharmos para esse texto que acabamos de ler, nós notamos que o rei Asa foi um rei que reinou pela graça de Deus, que teve seus pecados, mas que mesmo com seus pecados, apesar de seus pecados, ainda foi reconhecido como um rei justo. Assim, o ensino principal desse texto, o que ele nos traz para guardarmos e colocarmos em prática na nossa vida, é que o Senhor só se agrada de nós pela graça, pois nós só o agradamos pela sua capacitação. E ele se agrada de nós, apesar da nossa transgressão. Os versículos 9 a 15 vão nos mostrar que o Senhor só se agrada de nós pela graça. Porque ele se agrada de nós pela sua capacitação. E os versículos 16 até o 24 vão nos mostrar que ele se agrada de nós, apesar da nossa transgressão. Esse é o ensino do texto. Observem agora o versículo 9.
No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. O reino de Judá era o reino que ficava ao sul. Houve a separação, como nós já vimos aqui em algumas pregações e também nos estudos, e agora o reino de Israel estava partido em dois. O reino do sul, conhecido como reino de Judá, que também tinha como parte a tribo de Benjamim, além da tribo de Judá, e o reino do norte, com as outras 10 tribos que ficava ao norte daquela região. E continuem aí agora no versículo 10. É dito, 41 anos reinou em Jerusalém. Quando nós olhamos para as Escrituras, se olharmos com um pouquinho de calma essas datas, podemos perceber que o reinado de Asa foi o segundo maior reinado. Quando olhamos para os reis de Israel, Israel aqui como um todo e não o reino do norte, mas os reis de Israel, nós vemos que o reinado de Asa só ficou atrás do reinado de Manassés, que reinou 55 anos. E aqui nós já vemos alguma demonstração da graça de Deus através do reinado de Asa. E o versículo 10 segue. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Aqui vale ressaltar uma coisa. Se você já viu o início do versículo 15, você poderá perceber que Maaca é dita também como mãe de Abias, que era o pai de Asa. Mas o que acontece é simplesmente que aqui a palavra mãe está sendo usada no sentido de a mulher da qual Asa descende. Ou seja, assim como o nome pai muitas vezes é usado nas Escrituras, como inclusive é usado no versículo 11 para se referir a Davi, para dizer que Davi era pai. Contudo, se nós olharmos para a linhagem, ele não era pai literalmente no sentido comum, mas era daquele que era de Davi que ele descendia. E agora eu quero pular para o versículo 16, então me acompanhem. O versículo 16 diz assim: houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Apesar de seus primeiros anos, os primeiros anos do reinado de Asa, terem sido em paz, porque o Senhor o havia abençoado para que ele iniciasse um processo de reforma, os anos finais de Asa tiveram várias batalhas, várias guerras. E aqui nós já começamos a ver que Baasa guerreou contra Asa durante todo o seu reinado. O reinado de Baasa foi inteiro guerreando contra Asa. E o texto segue, mostrando o porquê disso. Porque Baasa, versículo 17, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Baasa guerreou contra Asa por causa de uma terra estratégica. Ramá ficava numa posição que separava o reino do sul e o reino do norte. Era um local de negociação, era um local também que estava ligado à proteção, às fronteiras entre os reinos. Então era um local importante. E como o texto vai falar, Baasa tenta tomar conta daquele local e a princípio consegue, fazendo com que o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Asa, não tivesse acesso ao reino do norte e ainda perdesse uma das suas cidades, que era muito importante. Mas uma coisa que nós conseguimos ver quando olhamos para as Escrituras como um todo, principalmente para o livro de Crônicas, é que Asa já havia passado por uma situação de guerra um pouco semelhante. E agora eu peço que vocês, sem deixar fechar essa passagem, abram comigo na outra, de 2 Crônicas 14, capítulo 14, do versículo 9 ao 12. Aqui é dito que Asa guerreou contra Zerá, o etíope. Mas o que é interessante de notar é a reação que ele teve diante dessa situação de perigo, diante dessa outra guerra. Assim diz o texto, 2 Crônicas 14, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressá. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressá. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse:
Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Assim o texto nos mostra como Asa, diante de uma situação de tão grande perigo, de um exército tão numeroso, com 1 milhão de guerreiros e 300 carros, confiou no Senhor para resolver o seu problema, confiou que o Senhor o protegeria, o abençoaria naquela batalha. E nós vemos aqui que ele teve sucesso, que Deus o abençoou. Mas é com tristeza que ao olharmos para o nosso texto, nós notamos que Asa teve uma reação diferente ao se deparar com Baasa. Olhem o que aqui diz o versículo 18 do nosso texto. 1 Reis 15, versículo 18. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: olha o que é que Asa disse. Asa aqui recorreu a um homem. Recorreu a um homem que não pertencia nem mesmo ao povo de Deus, mas que era de uma nação pagã, uma nação que inclusive trará muitos problemas, como nós veremos mais à frente, a Israel e ao reino de Judá também. Versículo 19. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E feriu a Ijon, Adã, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tisa. Conseguem ver como as situações são opostas? Nós vemos no texto de Crônicas que antes dessa guerra, Asa teve uma guerra contra um outro povo, gigante, com um exército poderoso. Mas Asa confiou no Senhor. Asa não buscou a ajuda de outras nações, mas ele confiou no Senhor, se preparou para a guerra e foi, sabendo que, sendo vontade de Deus, não importa o tamanho do exército, não importava quão forte fosse aquele exército, ele ainda sairia vencedor. Mas aqui, Asa age errado. Ele cai em pecado porque ele faz o que muitos de nós fazemos quando nos deparamos com problemas na nossa vida, quando nos deparamos com dificuldades, com situações de conflito, com situações de tristeza, com situações de agonia. Ao invés de buscarmos ao Senhor antes de qualquer coisa, recorremos a homens. Recorremos à força do braço de um homem, achando que alguém é capaz de fazer algo sem que Deus o esteja abençoando, sem que Deus esteja o capacitando. E nós acabamos dizendo no nosso dia a dia, e principalmente no domingo, que Deus é tudo para nós, que nós confiamos no Senhor de toda nossa fé, com todo o nosso coração, e que em tudo Deus é mais importante para nós. Mas quando nos deparamos com essa situação, acabamos fazendo como Asa. E esquecemos o Senhor, deixamos Ele de lado, dizemos: peraí, deixa eu resolver aqui, depois eu volto aqui para agradecer. Foi isso que Asa fez, e Asa pecou por isso. Inclusive, possibilitando e fazendo com que fosse mais fácil que depois o reino da Síria destruísse o reino do norte e destruísse o reino de Judá. A decisão de Asa aqui foi um pecado que o afetou e também trouxe consequências terríveis para Israel como um todo.
Contudo, meus irmãos, o que é mais incrível de olhar para tudo isso é o que nós vemos no versículo 11 do nosso texto. Porque olhem como a Bíblia se refere a Asa. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Mesmo diante das ações equivocadas de Asa, Asa ainda foi reconhecido como um rei que fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Mas não é estranho isso? Ele não pecou? E é aqui que nós vamos vendo a ideia principal desse texto se revelando. A graça de Deus sendo o fundamento para Ele se agradar em nós. Para que Ele se agrade das nossas ações. O seu próprio pai, o pai de Asa, conforme o versículo 3, foi um rei mau. Observe o versículo 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas no versículo 4, o versículo seguinte, nos mostra que Asa foi um rei justo, porque o Senhor o abençoou. Porque assim diz o versículo: mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho, o filho de Abias, que é Asa, depois dele, e dando a estabilidade a Jerusalém. Asa foi um rei levantado pelo Senhor para trazer estabilidade a Jerusalém. Asa foi um rei que fez coisas boas. Mas por que ele fez coisas boas? Porque ele era um rei que em si mesmo era melhor do que todos os outros? Não é isso que o texto nos diz. O texto nos mostra que Asa foi um bom rei, porque o Senhor o capacitou a ser um bom rei. E assim, capacitado por Deus, Asa fez uma reforma em Judá, no reino de Judá. E olhem o que aqui está escrito no versículo 12 e 13. Por isso Asa tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs a dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Então vocês podem ver que, apesar de seus pecados, Asa fez certas coisas que agradavam a Deus. Mas ele só fez assim porque o Senhor o capacitou a fazer assim. Ele só agiu corretamente porque o Senhor o capacitou a agir corretamente. E assim é com todos nós. Nós, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa do pecado que corrompeu a nossa natureza, somos inclinados, mas não ao bem, como alguns tentam dizer. Não nascemos bem, não nascemos pessoas boas, como alguns tentam dizer. Pelo contrário, nascemos inclinados ao mal, nascemos corrompidos, inclinados a fazer o que é errado. De forma que todas as ações erradas que fazemos por nossa própria conta e mérito. Tanto é o nosso mérito que a Bíblia fala que nós receberemos o nosso salário, que é o salário do pecado, que é a morte. Isso é o que nós merecíamos. Isso é o que todo ser humano merece, porque a Bíblia deixa bem claro que todos pecaram. Mas a Bíblia também diz que Deus elegeu o seu povo e o capacitou a servi-lo de acordo com a sua vontade. Abram agora Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses nos mostra que todas as ações boas, ao contrário das más, não são fruto da nossa própria capacidade, mas é fruto da capacitação que vem do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Asa só agiu corretamente porque Deus derramou da sua graça na vida dele, da sua graça no reino de Judá, e fez com que assim
Asa trouxesse estabilidade para aquele reino. Asa tivesse ações corretas, apesar de também ter falhado. Que é inclusive o que diz na continuação do versículo 14. Os altos, porém, não foram tirados. Os altos eram locais onde havia adoração, e essa adoração era quase sempre que uma adoração idólatra. Fora que, agora com o templo posicionado, pronto para ser usado, não era um local autorizado por Deus para adoração, apenas sendo o templo esse local. Contudo, apesar de ter se dedicado a fazer uma reforma, Asa foi incapaz de concluí-la. Talvez por limitações, talvez porque ele era apenas um homem e assim não conseguiu concluir tudo. Talvez também, como alguns dizem, ele simplesmente falhou, pecando em não tentar retirar os altos, os locais de adoração ali. Mas o que nos mostra é que, o que nós vemos até agora é que Asa pecou porque Asa confiou em homens, ao invés de confiar em Deus antes de tudo. E Asa pecou porque ele não concluiu a reforma que deveria concluir. No mínimo, ele foi falho por isso. Contudo, a Bíblia segue retratando Asa como alguém que agradou ao Senhor. Observem aí no versículo 14. O coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. O homem que nós já vimos aqui, que acabou de pecar e que foi falho naquilo que deveria fazer, teve um coração totalmente do Senhor. Vocês já pararam para pensar como a Bíblia se refere a Davi? O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, foi este mesmo homem que mandou matar um companheiro, adulterou e trouxe consequências terríveis para a sua família, sem conseguir inclusive cuidar dos seus filhos e trazendo morte a vários deles. Mas esse foi um homem segundo o coração do Senhor. Vocês já pararam para notar que o pai da fé, Abraão, aquele cuja fé é usada como exemplo pelo autor aos Hebreus, teve tanto medo que, ao invés de confiar no Senhor, mentiu mais de uma vez para proteger a sua vida? Meus irmãos, a Bíblia não foi escrita, como alguns acham, para mostrar a história de homens perfeitos. Esses homens eram falhos, eram pecadores, assim como eu e você. Mas a Bíblia foi escrita para mostrar que homens falhos, que merecem a condenação, encontram salvação no único homem que foi perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus olha para nós e nos ama, não porque nós o servimos, mas Ele nos capacita a servi-lo, porque Ele nos ama. O amor de Deus vem antes de qualquer ação que nós fazemos. O amor de Deus é inexplicável, porque se olharmos para nós, qual é o valor que nós temos? O nosso único valor é o próprio Senhor. Mas mesmo assim, um Deus perfeito, poderoso, santo, nos amou, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz, pagar o pecado que nós deveríamos pagar. Todo esse texto, meus irmãos, nos mostra que Deus se agrada de nós pela sua graça. Não é por causa de mérito nosso, não é por causa de ações bem feitas, mas é por causa da sua graça, do seu favor imerecido. É essa graça de Deus que nos dá a maior de todas as bênçãos que não merecemos, a salvação. E é a misericórdia do Senhor que nos livra do maior de todos os castigos que merecemos, a condenação. Esse texto nos mostra exatamente isso. Asa foi um rei falho, que ainda teve ações corretas, mas pela capacitação do Senhor,
e teve as suas ações erradas perdoadas pela graça e misericórdia do nosso Deus. E tudo isso, toda essa graça, toda essa misericórdia, só foi possível de ser entregue a nós, de nos ser apresentada por Jesus Cristo. Por aquele que é o único verdadeiramente merecedor. Por aquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Aquele que merece que vivamos inteiramente para o seu agrado. Que todas as nossas ações, sejam no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, onde quer que essas ações sejam praticadas, que todas elas sejam feitas para a glória dele. Porque ele sim é o Rei perfeito. Ele sim é o Rei que agradou ao Senhor a todo momento. É o Filho amado em quem o Senhor se alegra. Esse é o nosso exemplo. Esse é aquele a quem devemos seguir. E esse é aquele que possibilitou a graça da salvação para nós. Meus irmãos, não olhemos para a mensagem da salvação, a mensagem da graça, e achemos que isso é desculpa para pecar. Não olhemos para essa mensagem notando que mesmo diante dos pecados o Senhor ainda demonstra o seu amor e achemos que podemos viver em pecado. Pelo contrário, que sabendo desse amor, esse amor tão grande, que entregou o seu único filho para morrer por nós numa cruz, vivamos uma vida de santidade para o seu inteiro agrado, para a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E meus irmãos, olhando para a mensagem desse texto, percebendo que todas as ações boas que podemos fazer são fruto da capacitação de Deus, lembremos algumas coisas também. Lembremos que todas as vezes que agirmos corretamente, que fizermos algo que esteja correto, que agrade ao Senhor, que nunca sejamos soberbos com isso. Que nunca transformemos ações que agradam ao Senhor em ações que o desagradam por causa do nosso orgulho em as tê-la executado. Que sempre lembremos que todas as coisas boas que fazemos, todo o conhecimento verdadeiro que temos, não é porque somos melhores do que outras pessoas, de outras igrejas, de outras religiões, ou pessoas que dizem não ter religião nenhuma. Mas que lembremos que é pela graça de Deus que nos alcançou e nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Que isso sempre nos faça sermos humildes, que isso sempre nos faça glorificarmos aquele que merece o louvor, ao invés de glorificarmos a criatura no lugar do Criador. E que sabendo também que o Senhor Deus é a fonte de todo bem, que é Ele que nos capacita a fazer o que é correto e o agradá-lo, que assim como aprendemos inclusive na pregação de hoje de manhã, que oremos sem cessar, que oremos a todo momento, que oremos batendo na porta, sem parar, pedindo a esse Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Ele tire de nós todo o desejo de viver para a nossa própria glória, toda inclinação para o que é pecado, para o que é errado, para o que o desagrada, e que Ele transforme o nosso coração, nos dando amor para servi-lo com todas as nossas palavras, com todos os nossos atos, com todos os nossos pensamentos. Meus irmãos, é o Senhor que nos capacita a fazer o que o agrada. E é esse mesmo Senhor que se agrada em nos capacitar a fazer isso. Que a nossa oração seja constantemente, que o nome dele seja louvado, assim na terra como no céu, para a glória dele na pessoa de Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós não somos nada, nós somos falhos, mas é incrível ver como o teu amor se demonstra apesar das nossas fraquezas. Como o Senhor se agrada de nós pela sua graça, pois nós só te agradamos pela tua capacitação. E o Senhor se agrada em nós apesar da nossa transgressão. Nós te agradecemos por esse maravilhoso amor, Senhor.
porque ele só existe por causa de Jesus Cristo, por causa da tua obra da salvação, meu Deus. Que nunca desvalorizemos isso, mas pelo contrário, que vivamos à luz disso. Que ao acordarmos, esse seja o nosso primeiro pensamento, que fomos salvos sem merecermos, e que agora não vivemos para nós mesmos, mas para Ti, para a Tua glória. Em oração, pedindo que o Senhor nos capacite a viver de uma maneira que Te agrada. E sabemos, Senhor, que é o Senhor quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a Sua boa vontade. Então, Senhor, efetua em nós esse querer e esse realizar, para a Tua glória, Senhor. Por quem Tu és, não por nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor merece. Servos que o glorifiquem. Nos capacita, Senhor. Nos capacita pela ação do Teu Espírito Santo, pela ação, Senhor, daquele que Te agradou perfeitamente. É em nome dele, de Jesus Cristo, que oramos. Amém.